Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Iniciando mais um Satsang. Quem puder aí abrir a câmera para a gente interagir melhor, eu peço que faça esta, este obséquio. E a gente vai, então, hoje se aventurar por um tema que é a maturidade espiritual. E é um tema que a gente gosta muito, né? Sempre a gente está falando sobre essa maturidade, né? E a maturidade é um estado que é muito tranquilo, de certa forma, porque ele é não reativo, né? Então, a gente pode já começar a entender melhor o que é um estado de maturidade, né? É que você não pode ser facilmente atingido ou atingida, né? As suas reações estão amenizadas, ou de certa forma, você nem, diante de alguns fatos que antes iam produzir uma reação muito forte, você nem tem esse impulso, né? Esse impulso nem aparece. Então, a maturidade é algo associado à estabilidade, né? E essa estabilidade, ela também está associada a, a uma tranquilidade em relação às buscas, né? Tanto na questão reativa, do dia a dia, com as situações que surgem no dia a dia, quanto também com relação à ansiedade pela busca, né? A necessidade pela busca. Tanto a busca de um modo geral, quanto a busca também espiritual. Então, a maturidade, ela está associada mais à aceitação daquilo que é como é, né? Das coisas tal qual se apresentam, né? Da forma que as coisas surgem e desaparecem, da dinâmica daquilo que surge e desaparece, né? Ela não está, então, ligada ao agarramento, né? Aquela intensa vontade de que as coisas permaneçam como elas estão dispostas em um certo momento. E também não se deixar levar pelas situações, né? Então, a maturidade espiritual, ela também tem essa maneira, né? Essa forma de permanecer. E aí, hoje, eu encontrei um texto que eu queria também trazer para a gente, mas eu coloquei também um ensinamento de um mestre Zen no grupo, né? E ele também dá esse toque sobre a questão da maturidade espiritual, né? Então vamos lá, ó. Não importa o quanto você estude, quantos livros você leia, ou quanta teoria você aprenda, esse tipo de conhecimento só pode ser uma ajuda, mas nunca a força motriz
em direção à verdadeira paz mental, né? Então, a gente, na maturidade, começa a entender que todos os ensinamentos, todos os apontamentos, eles têm uma limitação. Eles não são a verdade em si, porque a verdade só pode ser encontrada na experiência direta. Então, elas são, como se diz no Zen, um dedo que aponta para a lua. Olhe para a lua. Olhe para a experiência direta da lua. Não olhe para o dedo que aponta essa lua. Porque ele só pode ser uma ajuda, né? Assim como os ensinamentos. Então, é uma analogia. O ensinamento, os livros, né? Essa teoria que esse mestre está se referindo, ela é de uma certa ajuda até um ponto. Porque se você passa desse ponto, isso começa a atrapalhar em vez de ajudar. Porque você se torna um consumidor de espiritualidade, né? Um consumidor de uma maneira geral, né, das coisas, mas quem está nessa disposição de se expor à espiritualidade, isso vai se tornar um conteúdo, né? Isso se torna uma matéria. E aí a gente passa a ser um consumidor de espiritualidade, né? Porque aí nenhum ensinamento vai trazer o que você quer. Você vai começar a colecionar ensinamentos diversos, de várias vertentes, e nunca se aprofundando realmente naquela determinada vertente. E a forma em que os ensinamentos são dispostos hoje em dia, né, facilita muito esse consumo de espiritualidade. E a gente pode verificar isso, que é muito fácil, né? A gente movendo a tela com o dedo, você tem acesso aí a, né, milhares de notícias de toda a gama, né? Todas as espécies, e também da espiritualidade, né? E aí a gente começa a se debruçar sobre isso e cria um critério próprio, né? De gostar ou não gostar, de querer ver outras coisas. De repente eu estou no Advice, de repente eu estou mais agora no Dzogchen, né? Ou no sufismo, ou então cada hora a gente tá numa coisa e de repente fica uma coisa um pouco superficial, né? Eu acho que esse alerta desse mestre é nesse sentido, da gente saber até que ponto o ensinamento, né, os textos vão ajudar, e isso também faz parte da maturidade. A gente ter essa atenção, né, voltada para a experiência direta, né? Porque, no fim das contas, é você com você mesmo. Você com você mesmo, não tem como. Agora, na meditação, por exemplo, você, com os olhos fechados, você começa a sentir o corpo, sentir a pulsação, sentir o coração, né? Pulsando, a respiração acontecendo, né? Então, esses fatos, eles são percebidos somente por você, né? Isso não, é intransferível. Então, isso é a experiência direta dos sentidos, né? Os aromas que você sente, o, o estado do corpo, né? O estado geral do corpo, a posição em que o corpo se encontra. Então, isso é fundamental, né? Essa é a experiência direta do corpo.
E isso é muito bonito também, né? Porque isso, junto com a maturidade, vem a sensibilidade pela beleza das coisas comuns, né? Da beleza das coisas que acontecem rotineiramente. Você está aberto, né? Aberta a receber o que acontece, né? O dia, a noite, o entorno, de uma forma mais atenta, mais sensível. Você sente mais o que está acontecendo, né? E não tanto distraída com os discursos, né? As falas que a mente traz. Porque você começa a ter a maturidade de que essas falas não vão te levar a lugar nenhum, né? Esses comentários que surgem, tanto também das informações que você obtém, né, durante o dia, aquilo vai remoendo, e isso não vai, né, te levar a nada, não existe nada a ser alcançado, inclusive na própria meditação, né? Você não medita esperando que alguma coisa aconteça, que surja algum estado de êxtase, né? Então, isso é próprio da maturidade também, né? Sentir aquilo que está acontecendo, ter um olhar mais sereno, mais receptivo para o silêncio, para a contemplação. Então, isso é tudo isso é um sinal de maturidade. E, na verdade, se a pessoa não for cuidadosa, né, o mestre continua aqui. E, na verdade, se a pessoa não for cuidadosa, o exercício teórico pode até ser um obstáculo no caminho. É isso que a gente acabou de falar, né? Porque aí vai ser criado um gosto no sentido de consumir cada vez mais esse tipo de material, né? Achando que você vai ter uma libertação, que isso aí vai trazer a iluminação, né? O despertar. Quanto mais informação você tiver, você vai alcançar alguma coisa, né? Então, isso aqui é um exemplo que a gente está dando do consumismo, né? O importante é se desapegar da mente e do corpo e se refugiar na própria realidade. O que ele está dizendo? Se refugiar na experiência direta, né? Então, ter a atenção aberta, não a atenção focada e determinada, né? Limitada na mente, nas informações da mente, né? Então, isso é muito legal, isso é importante. É uma questão de se permitir, ao máximo, reconhecer a verdade, viver sinceramente o agora. Aqui é a sua vida, né? Tangen Harada Roshi, que é esse mestre Zen, né? Aqui é a sua vida. Então, é uma mensagem muito direta e que aponta para essa experiência. Aqui é sua vida. Participe da sua vida, viva a sua vida, né? Viva a experiência que acontece agora. Viva diretamente essa experiência, sem intermediários, né? Não crie intermediários, interventores, né? Terceiros que estejam, que tenham o poder de viver a sua própria experiência. Isso não existe, né? Isso é impossível. Mas isso pode ser idealizado, né? A gente pode idealizar coisas misturadas às nossas carências, às nossas emoções, né? A nossa parte psicológica. Então,
tudo isso não está livre, né? A espiritualidade que a gente se dedica não está livre desses elementos, né? Que são tão presentes na nossa vida e a gente nem sequer se dá conta, né? Se dá conta disso. Então a gente tenta aqui filtrar, né? Esmiuçando, filtrando no satsang, né? Para a gente fazer isso juntos. Ok? Até aí, gente? Tudo tranquilo? Vamos então partir para o texto que o Osho está trazendo, que é que aponta também para isso que nós estamos falando, né? E o que é essa maturidade, antes do texto, a gente vai constatando. O que surge dessa maturidade? Primeiro, uma certa calma, que é diferente da indiferença, tá? A maturidade vai trazendo uma serenidade em relação às coisas, né? Que seria também a aceitação em relação às coisas. E aí, esta calma cria um espaço, né? Então, você não fica mais dentro daquele lugar restrito e apertado que geralmente a gente costuma cultivar, né? Por que surge esse lugar restrito e apertado? Porque as coisas, quando não estão na maturidade, elas têm assim um aspecto de urgência. Tudo é muito urgente. Tudo tem que ser resolvido, né? Tudo é um problema a ser resolvido. E também tudo é muito urgente, tem que ser resolvido rápido, né? Porque existe uma impressão, uma sensação que você vai chegar em algum lugar que seria melhor do que o lugar que você está agora. Então, essa noção de que algo será alcançado, mesmo que inconscientemente, né? Ou que algo será perdido, também pode colocar dessa forma. Lili falou pelas certezas, né? Diga, Lili, vamos explorar um pouquinho? O microfone está fechado. Sempre esqueço desse microfone. Eu disse pela certeza, porque às vezes a gente tem tanta certeza que precisa buscar alguma coisa, né? E se conhece algo também, fica só naquilo mesmo que superficial e não se abre para ouvir para outros olhares, né? Então essas certezas que a gente tem muitas vezes, ela restringe o espaço também, né? Não abre para a gente receber o que vai fazer essa transformação, né? De olhar. A certeza, às vezes, está também no você agarrar alguma coisa que te traz uma pretensa segurança, ou te coloca, aparentemente, num status de maior segurança do que você está experimentando antes daquela situação aparecer, né? Como é o caso de você adotar algumas crenças e pertencer a alguns grupos, né, que promove esse tipo de, vamos dizer, destaque para você, que quer dizer, às vezes, segurança. Que a gente sabe, né, muitas vertentes aí religiosas pregam a condição dos eleitos, né, aquele
que fazem parte daquela vertente, eles estão salvos, vamos dizer assim, né? E aí aquele sentimento, aquela sensação vai crescendo dentro de um âmbito psicológico, é, muitas vezes distorcido e carregado de traumas complexos, né? Que vão se reificando em cima desses valores, né? É, e aí é o medo, né? Não vai ser explorado, não vai ser extirpado, mas vai ser transformado em orgulho, em vaidade, em pretensão, né? Diante dos outros. Então, é um fenômeno também e que a gente é fácil da gente constatar isso nas pessoas, né? Então, a fragilidade de cada pessoa, a carência de cada pessoa, ao invés dela se aprofundar e ver a causa disso, isso serve como um escudo, né? Geralmente essas crenças, né? Trazem para a pessoa um status de superioridade, né? A gente vê isso acontecendo muito e não só nas vertentes assim, vamos dizer, tradicionais, né? Mas a gente tem que estar atento, que inclusive nessa espiritualidade, entre aspas, aí, alternativa, isso é um campo fértil para isso também, né? Porque aí a pessoa se acha a procuradora, né, do que detém os poderes ali de representar o divino, é, ou falar em nome do divino e do, né, ou sei lá do que, né? Então a gente tem que ter essa esse discernimento sobre isso, né? E também faz parte da maturidade a gente perceber isso e também é, não ter aqui, não ter uma reação, né? Não se dispor a querer interferir, né? Que isso aí também demonstra uma imaturidade, né? De repente você querer impor o seu ponto de vista, né? Entrar numa discussão na rede social com pessoa que você nem sabe quem é. Quer dizer, isso também demonstra um problema, né? Alguma coisa que não está bem resolvida, né? Você querer impor o que você acredita para o outro também, né? Que daí também demonstra que a gente está achando que o nosso ponto de vista é superior, né? Falta de humildade. Também, né? Isso a gente vê muito esse tipo de discussão, né? Então, eu acho que o silêncio é melhor, né? O silêncio é já uma característica da maturidade, né? O silêncio eu não preciso me envolver, eu sei que eu não vou, não preciso convencer ninguém, né? Então, é algo que você também se começa a sair desse emaranhado de necessidades, sabe? Porque a imaturidade impõe muita necessidade, necessidade de se impor, necessidade de fazer as coisas urgentes, resolver rápido, né? Necessidade de se De ser responsabilizar. especial, Oi? de ser especial, de ser aceito. Ser especial, de achar, né, no fundo, não dizer, mas sentir que tem uma verdade maior do que a do outro, né? E aí tudo é em relação ao outro, né? Mas na maturidade, esse outro também se transforma, né? A gente não, a gente vê cada um como é, né? Se houver uma manifestação assim, se você está madura, está estável, ela não te atinge, né? Você vê que pode a pessoa não está bem lúcida, né? Mas aí você vai se preocupar se tal não tá. Esses julgamentos não interessam, né? Porque
você não precisa de nada deles, né? Porque a questão de você querer convencer alguém é que você quer a aprovação da pessoa, quer o reconhecimento da pessoa, né? Então não tem essa necessidade, porque você está bem do jeito que você está. Na maturidade você está é, numa independência em relação a isso também, né? Porque, na verdade, a gente já tem essa independência. Só que a gente acha que não tem, né? A gente tem certas dependências, são totalmente psicológicas. Elas não existem na realidade, né? Então, a nossa condição já é de independência total, né? Alguém quer trazer alguma coisa? Ô, Maurício, fala um pouco Fala, sobre Lu. essa independência total e essa dependência psicológica. A gente falou um pouco sobre isso, né, na É, aula anterior, mas a gente já tem uma independência total. Interessante porque essa maturidade, uhum, quando a gente está. Eu tive uma busca muito grande quando eu estava estudando o SEM, e essa necessidade de iluminar, né? uhum, Fazer a meditação e quanto mais eu conheço, quanto mais eu estudo, mais eu vou iluminar e tal. é. Isso é E coisa de isso, na criança. verdade, é querer fugir de uma dor muito grande, né? Sim, E verdade, é é uma... uma fuga, né? A gente sempre fala isso, né? A espiritualidade é um campo fértil para fuga, né? Muito fértil. E não trata, né? Não adianta fugir sem tratar, né, Lurita? é, Tratar a questão psicológica com terapia, né? E tratar a questão espiritual com maturidade. Maturidade é assim, sim, a experiência direta te traz o que você precisa, na verdade, né? Que é sentir o que está acontecendo, né? E como a Déia falou aqui, ó, acabou de falar, você inclusive tem uma independência em relação a se autodefinir, né? Que isso não é um problema. Aqui, ó, Maurício, uma certa maturidade passa também por não precisar definir o que se é. Exatamente. Porque não há uma preocupação em relação a isso, né? Você não está, você não levanta de manhã, achando, putz, mas o que que eu sou? O que que eu deixo de ser? O que será que é isso? O que que não é? Entendeu? Então, esse tipo de inquietação, porque no fundo é uma inquietação, né? E saber o que você realmente é não pode ser definido, né, por palavra nenhuma, por nenhum pensamento. E, na verdade, é uma resistência, né? A aceitação é não se preocupar com isso, né? Está totalmente independente disso. Então, nesse sentido, a Lili trouxe, porque honestamente nem sabemos mesmo quem somos verdadeiramente e nem sei se somos alguma coisa que pode ser determinada, né? Pode ser, e é isso aqui, né? Porque no momento que você aponta alguma coisa, parece que essa coisa está totalmente independente do resto, da realidade, né? Na realidade, a realidade não pode ser fracionada, a gente sabe disso. Então, surge, né? Então, saber ou não saber, quem sabe, né? Então você fala, olha, eu descobri o que eu sou. Aí você pode falar, mas quem descobriu? Você pode ser alguma coisa separada daquilo que descobriu o que você é, né? Por exemplo, você fala assim, eu descobri a verdade. Aquele que descobre a verdade está separado da verdade? Então, é psicológico, né? Eu gostei muito dessa coisa assim de trazer essa questão do psicológico, de sentir essa questão da consciência e do psicológico, sabe? Foi muito bom. E hoje eu tive um dia muito uhum, cheio, e essa cansa, né? maturidade, e aí quando você está falando aí de maturidade, eu tive um dia tão cansativo, mas um dia tão cheio, que chegou assim 2 horas da tarde,
eu tive a maturidade de me sentir, e sem recorrer ao SEM, à Bíblia, a nada, entendeu? Certo. Aí eu tive a maturidade de me sentir e falar assim, não, chega, agora Agora chega. Agora eu preciso você, ir né? para Você que casa. sabe disso, né? Eu preciso Só você que descansar. sabe. Eu preciso descansar, eu preciso ir para casa, eu preciso ir Uhum, arrumar um jeito de desacelerar, sabe? Assim, uhum. então, eu acho que observar também, né, os sentimentos até o limite, eu acho que tudo isso isso tudo é uma certa maturidade na prática, sem querer fugir, Maurício, seria? Na verdade, a gente vai voltar para o que você trouxe, né? Que é, a gente estava falando sobre isso, você falou, fala mais sobre isso. A independência, né? Ela, ela é uma característica que traz uma serenidade, uma paz, né? Que é totalmente ampla. Então vamos verificar o que seria a independência. Tudo que você depende te dá uma insegurança, porque aquilo que você está dependendo muda, né? Aquilo pode estar num dia assim, pode estar no outro dia diferente. Então, isso te traz o quê? Instabilidade. Quando você percebe que você não depende daquilo, né, da forma que você estava acreditando, isso te traz uma. Isso ameniza, né? Essa, essa intensidade com que você se liga naquela situação. E isso vai intensificando de uma forma até você experimentar uma liberdade total, tá? Então, o que que significa independência? Significa liberdade, né? Literalmente. Quanto mais independente, mais livre você é. Independente das situações. Vamos supor, você vai para a praia, você quer que faça sol e chove. Então, você ligou a sua vontade, né, de querer que faça sol, a o seu contentamento. E quando não fez sol, você ficou descontente, você ficou frustrada. Nossa, mas não fez sol. Então, isso criou uma dependência com o tempo. Se o tempo tiver ensolarado, vai estar bom. Se o tempo não tiver ensolarado, não vai estar bom. Isso já faz a pessoa sofrer, né? Essa situação já faz a pessoa sofrer. Se você tiver independente dessa situação, né? Ou seja, tudo bem se fizer sol, tudo bem se não fizer, você não vai sofrer com isso. Isso te dá uma liberdade em relação ao tempo, né? Só para dar um exemplo, né? Então, essa independência, Lurita, ela vai, você vai percebendo, né? Com a maturidade e vai. Mas por que você percebe com a maturidade? Porque aquilo não vai resolver a sua vida. E nenhum fato que possa acontecer vai resolver a sua vida, né? Assim, eu preciso tanto correr, eu preciso trocar o carro, eu preciso é, comprar tal coisa antes que feche o comércio, sabe? Eu preciso ir no supermercado comprar não sei o quê, senão não vai dar certo. Então, criar esse tipo de urgência e colocar toda a sua energia nessa urgência, dizendo que se não der certo, vai ser uma coisa muito complicada, você não vai estar contente. Então, é que você está ligando o seu emocional nos fatos, né? Cria condições. Se esse fato acontecer, vai ser bom. Se esse fato não acontecer, não vai ser bom. Então, eu vou fazer tudo para acontecer esse fato.
Está aí a dependência, está aí sofrimento, está aí imaturidade, né? A imaturidade traz sofrimento, entende? É isso, Lurita? Tá aí, Lurita? Tô sim, Maurício. Muito bom, Maurício. Muito bom. Que legal, Muito querido. bom. A liberdade. Olha, Maurício, muito bom. É verdade. E quanto mais livre, olha pra você ver que interessante. E quanto mais livre, mais maduro, né? Exatamente. E você não Quanto fica mais preso, maduro, mais livre. mais livre. Muito Né? bom, Maurício. Obrigada. Claro, querida. É isso. A Déia trouxe aqui Ô, Déia, está com o microfone? Está com o microfone, Déia? Eu tô com o microfone, posso Então falar? vamos lá, então vamos lá. Você trouxe aqui um, Vamos. um texto. Eu gostei Você me muito. perdoa porque eu não tô ligando a câmera, eu tô Não, bem groguezinha hoje, tá? fique tranquila, tranquila. Mas se der para você falar, tudo bem, porque daí Dá para falar de boa, dá para falar a sim. gente Eu vai adorei o desenvolver tema da mais. reunião também. Eu tô assistindo as outras gravadas. Ah, legal, legal. Tô acompanhando vocês, assim, tô stalkeando vocês todas. Ah, que bom. Bem-vinda. É É, assim que eu me sinto. Obrigada. você já está aqui, faz parte da Isso, nossa sanga. Eu gostei isso. muito quando, numa outra reunião, surgiu um comentário sobre a corrente do Advaita Vedanta, que nós somos unidade, tudo é um. E apesar de me afinar com vários textos desse método, na minha experiência prática, isso não ressoa. Não ressoa na prática, sabe? Eu sinto que tem uma ligação que coloca a manifestação numa certa unidade, mas sem precisar concretar, engessar isso. Exatamente. Talvez eu não esteja sabendo me fazer entender. Eu entendi sim. Estou cheio de dor hoje, rompi um feixe. Nossa, tendão do ombro. Nossa, melhoras. É, Obrigada. meio gró por conta do tramal. É. Então, toda a questão que quando ela se fecha, né? Quando você busca uma conclusão final absoluta, né? Eu acho que aí a gente se afasta dessa independência que a gente está falando, né? Perfeito. É porque você vai querer algo que te satisfaça 100%, né? Algo que satisfaça todas as suas dúvidas 100%. Isso nunca vai acontecer, né? Inclusive porque essa realidade a gente sabe, né, que essa mente aborda essa realidade até certo ponto. Não tem como abordar Sim. totalmente. Então, se ela aborda a realidade até certo ponto, eu vou ter uma ideia dessa realidade parcial. Ela não é Sim. uma ideia total e absoluta. Então, eu tenho que saber que é assim. Então, eu não posso fechar uma conclusão absoluta sobre nada, né? Eu posso Sim. me sentir inclinado ou inclinada no sentido da minha emoção, do meu sentimento, que é isso que conta, né? Não é porque a experiência direta é principalmente o sentimento, né? Sim. Você fala amor, que é o sentimento mais sublime, é um sentimento, é uma emoção, né? Então as coisas Uhum. mais belas, mais profundas, nós sentimos, nós não entendemos, né? Aham. E aí você fala assim, ó, você entende o que é o amor? Não. Você sente o que é o Sim. amor, né? Por exemplo, você entende o que é Deus, né? Você pode sentir, né, algo muito profundo que você associa a Deus, né? Associa, porque Deus também é uma ideia, um nome, uma tentativa de expressar o que é inexprimível, né? Então, É. tudo é uma tentativa. E a gente E sabe o que que eu acho, assim, sabe, Maurício? Toda vez que eu
que eu percebo que eu estou me apegando a uma ideia, a um conceito, e eu não consigo vivenciar, assim, eu não consigo. Essa coisa não é introjetada na minha experiência direta, eu não consigo ver isso acontecendo na minha experiência direta. A Uhum. impressão que eu tenho é que tem algo errado comigo. E isso Entendi. é, tira a minha liberdade, entendeu? Sim. Aí tira a minha liberdade consequentemente, a minha maturidade é prejudicada, entendeu? É, porque você cai Então, eu acho naquela que armadilha da comparação, né? Quem é está falando entende, se os discípulos dele entendem, né? Se eles realizam essa experiência, por que que eu não estou realizando, né? Então, aquela coisa da comparação, né? Acho que aconteceu alguma coisa. Ai, acho que a ideia saiu, gente. Caiu aí, né? É, bom, vamos aguardar mais um pouquinho. E alguém quer trazer mais alguma coisa? Tá tudo claro aí? Ai, voltou. Pois é, caiu, né? eu despenquei. Nossa, mas tá tudo bem aí? Tá, perfeito, tá tudo bem. A minha mãe que ligou aí, eu não sabia não atender ela, enfim, Ah, foi isso. lógico, fica tranquilo. Aquilo que a gente estava desenvolvendo aqui, né, que você estava Ah, trazendo, é um sentimento de inadequação, não só em relação às isso, questões espirituais, mas ao nosso condicionamento em relação a isso, né? Eu até fiz um isso. texto ontem, eu acho, ontem, sobre a questão da a gente está sempre sendo avaliado, né? Sim. Então, por exemplo, você entra na escola, antes da escola, né? Se você faz determinadas coisas, você é aprovada, né? Pelo pai, pela mãe, por quem está Uhum. ali, pelos parentes, e tal. Até certo ponto, existe aí questões práticas, né? Escovar o dente, tomar banho, né? As coisas práticas, se alimentar. Só que isso vai muito além das coisas práticas, né? Isso entra no campo de uma apreciação, que isso também atinge você na parte emocional, né? Quando a gente está ali naquela formação da parte emocional, muito gravemente, né, provocando vários traumas, no Sim, sentido de você se sentir inferiorizada, né? é. Eu não consigo isso, o outro consegue, o outro é melhor, o outro tira notas melhores, o outro é mais educado, o outro Ô não sei. Maurício, e também vice-versa, né? Porque o sentimento de superioridade, ele denota um sentimento de inferioridade, que está embutido nele. Eu acho que tanto a inferioridade quanto a superioridade, se você sente uma necessidade de se colocar ou acima, ou abaixo, ou igual a qualquer outra pessoa, entendeu? Eu Uhum. acho que a necessidade de apreciação é que é É, desconfortável, que tira a é. gente do prumo, né? O que você acha? Eu acho que a sociedade, né, essa cultura, ela está pautada muito nessa questão de avaliação É, que extrapola totalmente a necessidade dessa avaliação, né? isso. Então, por exemplo, se você aprender as coisas básicas, ok, é necessário, mas além disso, como até você colocou, começar a avaliar tanto para cima quanto para baixo, né? É lógico que o que está inferiorizado vai ficar muito mais com questões para lidar do que quem está em uma situação superior, né? Como você trouxe. E o superior também vai desenvolver a vaidade, vai desenvolver o orgulho, É vai porque é uma desenvolver. ilusão de superioridade, né? Sim, Ambos são ilusões, né? mas eles são validados,
pela sociedade. Isso cria Sim, uma ilusão muito forte, porque é, é uma ilusão que tem uma confirmação, entende? é. Então, o problema todo é você. Ah, mas isso aqui é ilusão. Ah, mas se você não tirar 10 você não passa. E não Uhum, passar, a sociedade está confirmando isso. Está confirmando é verdade. essa situação e você experimenta isso na pele, né? Está Agora, chancelando, né? Está está chancelando. chancelando. E isso, Maurício, isso também gera na gente um automático de ficar avaliando as coisas do Total, mesmo modo que a gente é avaliado. É pirante total, isso, cara. É. total, total. Tanto que você, né? Tanto que a gente acha que de repente a gente vai encontrar algo mais valioso, né? Algo melhor É, do que existe agora, né? Então a gente fica em isso, busca dessa utopia do melhor, né? E a gente se esquece que a gente vai carregar a gente para todo lado. Então não adianta você chegar no paraíso e o paraíso, quem que vai estar lá no paraíso? Você com todos os seus complexos, todos os seus problemas, todas as suas fragilidades, né? Todos os seus defeitos, etc. Então não adianta achar, você vai morrer e vai para o céu, mas quem que vai estar lá no céu? É o mesmo pacote. Então isso também é algo imaturo, né? Você vai se livrar de você no céu? Então quem vai estar no céu? Entre aspas, né? Me está criando aqui uma metáfora. Mas é isso, daí. Eu acho que essa questão aí é a maturidade, é ver as coisas como elas são, aceitar, né, todas as possibilidades, né? Porque, por exemplo, quer ver uma outra coisa que é a imaturidade? Eu vou ser bom, vou fazer o bem, para não ser punido, né? Para que meu karma não seja ruim, ou para sim. que eu não vá para o inferno e não sei o quê. Então, na verdade, os meus atos não são espontâneos, não são naturais. É, Eles é são verdade. Eu acho que forçados, né? a Exatamente. maturidade, acho que tem muito a ver com isso, com espontaneidade, com a gente aceitar Espontaneidade. as nossas limitações assim, de uma forma espontânea, autêntica, né? Sim, Sem esse medo desse crivo, tanto pessoal, autocrivo, como intercrivo, né? Entre as pessoas e com a gente mesmo, né? sim, a gente vira um juiz, né? Da gente É mesmo, do um outro, déspota. É, déspota. Todo déspota é imaturo, né? isso, Todo isso. déspota é aquela criancinha que É, faz birra, né? Que quer aquilo para ela, aquela coisa é. horrível, né? Total. Toda vez que a gente julga algo ou alguém assim despoticamente, a gente está sendo imaturo, né? É bom a gente ter esse olhar e de uma certa forma, caminhar para resolver isso de uma forma amorosa, né? Porque sem amor a gente não vai conseguir nada, né? Sim, mas esse amor, ele tem que estar, em primeiro lugar, né, voltado Ah, para esse que quer julgar, né? Para esse que sente sim, essa necessidade de julgar, porque a gente estava falando com a Lurita, né? Você sentiu uma necessidade de julgar, você criou dependência. isso. Está dependente de julgar, está dependente de se autoanalisar nesse sentido de aprovação, né? E de É, repente você não quer ver uma sombra, um defeito, um problema seu, porque você não vai se autoaprovar. Você tem medo é, do seu próprio julgamento em relação a certas partes suas, né? A uma sombra, alguma coisa. Ah, não, mas isso aí não me pertence. Isso aí que é uma negação, né? A é negação uma negação. fragilidade, a negação disso. Inclusive, essa questão espiritual de todo mundo ser iluminado, no fundo, é uma negação da sua condição humana, né? Sim, Dos seus defeitos, das suas fragilidades. Elas têm que ser reconhecidas para serem é, recepcionadas, né? é uma negação e também uma imposição que você atinja um estado, um nível, alguma coisa que te diferencia dos outros, e ao É, mesmo tempo a gente é os outros. Aí, nesse momento, assim, eu fico um pouco confusa, entendeu? eu vou te dizer uma coisa que você já trouxe lá em cima no Advaita, tá?
Uhum. Quando a gente fecha, inclusive já teve outras pessoas no grupo aqui que já conversaram comigo sobre isso. Quando a gente fecha, ó, tudo é um, né? Tudo é uma unidade, ou tudo é não dual, tá? Sim. Isso vai de encontro ao que você está sentindo agora. Uhum. Parece que você está obrigada, vamos dizer assim, a falar a mesma língua, né? Daqueles Uhum. que estão iluminados. Então, eu não vou contradizer os É. iluminados, entendeu? Porque eu quero fazer Aham. parte desse grupo iluminado e tal. Então, tudo é um. Aí Uhum. você começa que nem um papagaio a repetir. Ah, tudo é um, Sim. tudo é consciência, ah, tudo é presente, mas você não sente, no fundo, isso, né? Então, Uhum. aí a gente está o quê? Está sendo imaturo, né? É, Você está falando, não, eu quero pertencer ao grupinho aqui, eu então quero, eu vou é. esconder, né? Vou esconder certas coisas, senão isso aqui não pode ver, isso aqui o povo pode ver, isso aqui o povo não pode, entendeu? Uhum. E a gente começa daí não ser espontâneo, não ser natural. Isso. Porque você já É, vai montada, né? Montada é. naquela estrutura, né? De ter que se encaixar naquela forminha ali, né? Aquela forminha. E assim a gente está no Advaita, ou está em outro, né? Ou está no budismo, ou está no pessoal do É. evangélico, né? O Ou pessoal num evangélico, relacionamento, numa outro amizade, num relacionamento. Então relacionamento a você dois, mostra, numa profissão, né? e está inclusive para você, né? Você só Isso. quer ver coisas, né? Não quer admitir certas coisas em relação a você mesmo, no seu íntimo, de repente. É, é, Então, é bom que a gente veja isso para poder trabalhar isso também, né? é. Não é Não, uma porque já que coisa. maturidade tem tudo a ver com liberdade e todos esses fenômenos eles cerceiam a liberdade, né? Uhum. E- Isso implica também na impossibilidade da gente desenvolver um caminho de maturidade, né? Mais honesto, entendeu? Sim, Mais digno mesmo. mas também aí tem que ter um olhar de investigação e de acolhimento para aquela atitude, né? Então, por exemplo, eu não quis enxergar em mim aquela falha, eu não quis. Então você vai e pergunta, mas quem não quis, né? O que que em Sim. você não está aceitando isso? E por quê? Porque aí é o Uhum. caminho da cura, porque senão você vai, não, jogar isso embaixo do tapete e acabou. É. Não, vai Uhum. lá. Nossa, mas eu tenho isso em relação a tal pessoa. Por que que eu tenho isso em relação a tal pessoa? Então, por isso que eu acho que a terapia é muito legal, muito importante para abrir essas, essas caixas aí, Uhum. essas janelas aí, né? Porque senão a gente vai assim meio que no piloto automático, buscando essas soluções na espiritualidade, que não é o lugar Sim. de buscar isso, né? E tá muito misturado, né? Tudo. Então você busca como se fosse uma tábua de salvação, é isso aqui, ou a religião, etc, né? Então, a gente começar a se permitir sentir essa liberdade, né? Sim. Mesmo tendo esses defeitos ou fragilidades, mesmo na condição humana, né? Você não vai Sim. esperar virar um supra-humano para dizer agora eu vou ser feliz. Não, a sua vida Uhum. é agora. É que nem o mestre Zen falou aqui, né? Que é muito bonito. É, É o resumo, gente. Ó, que coisa linda, ó. Aqui que é a sua vida. é. Aqui que é a sua vida. Então, uma coisa tão simples, né? Tão simples. Aqui que é a nossa vida. E hoje eu tive um insight assim muito muito legal em relação a isso, que o agora não é só o lugar ou o momento onde eu preciso estar, é onde a situação precisa de mim também, entendeu? É uma interação. A realidade ela é tão confiável, ela é tão digna de credibilidade que é, é exatamente isso. Só tem isso, entendeu? Nada mais, Só tem né? o quê? Vai, diga. A realidade, né? O agora, o Então, presente, mas né? ele tem e não tem. Agora nós É, vamos aí, complicar aí mais tu um já vai pouco. me complicar.
Vamos complicar, vamos complicar. Vamos. A Lili trouxe a ilusão de que sempre precisamos nos acrescentar, que sempre falta algo. Exatamente, até nós fizemos satsang, né, Lili? Sobre esse tema, né? Porque se você se coloca, se identifica com esta forma de interpretação, nunca você vai estar satisfeita. Então, o antídoto é a satisfação. Como o Victor trouxe, né? A Leide gosta muito dele. O que vier tá bom, né, Leide? Como é que o Victor falou esses dias? O que vier aí, tudo bem. O que vier tá bom, né? Então tá jóia, tudo bem. Então essa é uma satisfação, tá? Uhum. E agora o que a Déia trouxe é que a realidade é como uma interação de você e a realidade, e é essa questão da confiança que eu não entendi direito. A confiança é assim, é quando a gente tenta retocar a realidade, é meio que se a gente, é como se a gente não estivesse confiando, né, no poder da presença, no poder do agora. Aquilo ali é daquele jeito, é o que tem para ser. Eu até acho assim, tudo que vier tá bom, ok, eu até concordo. Mas assim, pode ser que não esteja bom, pode ser que esteja bom, mas é aquilo, entendeu? É aquilo com o qual nós vamos precisar conviver naquele momento, que é o momento agora, né? Que é no momento da realidade. Porque esse bom e esse ruim é meio que condicionamentos que a gente vai acumulando aí vida fora, entendeu? Mesmo que não esteja tão bom, né? Tem aquele contentamento de que a gente vai passar por isso, de que a realidade é sábia, é perfeita. Eu estou sendo muito Alice, assim? Não, você está avaliando, né? É, é. Entendeu? Então, por exemplo, você está dizendo que ela é boa, né? Que ela não é má. Não, que ela pode ser boa ou ruim, mas Então, existe aí a uma avaliação. confiança. Não, mas o É, que que é avaliação. ruim, o Isso. que é bom? Então, você está criando Condicionamento. dependências. Ó, isso aqui Uhum. é bom, é melhor que seja bom. Todo mundo quer Sim. bom, ninguém quer ruim. Mas se for ruim, nós vamos ter que aguentar. É isso que você está falando. Uhum. Nós vamos Isso, ter que isso. aguentar as consequências. Mas Uhum. aguentar as consequências é sofrimento. O bom é prazer. Então fica a dor e o sofrimento, dor e o sofrimento. Mas a dor e o sofrimento está também baseado na dependência das circunstâncias, né? Hum. As circunstâncias, a circunstância que sobrevier, que aparecer, se você está na naturalidade, né? Na Uhum. espontaneidade, é difícil você nomear como bom e ruim a todo momento, senão a gente está muito viciado, né, condicionado em Uhum. criticar. Isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Que é a Sim. questão do gosto não gosto, sabe? É. Gosto não gosto, gosto não gosto. E liga o sofrimento, desliga o sofrimento, liga o sofrimento, desliga o sofrimento. É que nem se apagar a luz e acender a luz. Entendeu? Eu gosto da Uhum. luz acesa, mas tem que apagar agora. Mas eu acendo e apago, né? Agora, acender a luz e ao apagar a luz é a mesma coisa no sentido de eu não estou condicionado, dependente da luz estar acesa ou apagada, né? Se você fala, a luz está Uhum. acesa, eu não tenho medo. Se a luz apaga, eu tenho medo. Quem que você lembra? Criança, né? É. Então Imaturidade. exatamente, entendeu? Leide, diga, Leide. Ô Maurício, você falou exatamente o que eu ia falar, assim, que eu acho que a realidade, quando a gente fala essa frase do Vitor que eu gosto tanto, você está Aham. me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. É, a, a gente tá, né, de seja o que for, tá bom, porque a gente não tem escolha. A gente está vivendo, né? E não está sob o meu controle nada, absolutamente nada. Essa é a Sim, grande verdade. Então, assim, o sofrimento, a alegria, a satisfação, a insatisfação faz parte de todos os momentos, né? A sim. realidade é uma só, né? Uhum. A gente está inserido nisso e não tem escolha. Essa É é a verdade. verdade. Mas também tem uma coisa que é bom, legal, né? Bom a gente olhar, viu, Leide?
que tanto ruim, entre aspas, né, como você falou, né, tanto aquilo que não é satisfatório, quanto aquilo que é satisfatório, né, se vem uma insatisfação, uma satisfação, isso que eu ia entrar, né, no próximo tópico, que é a forma disso acontecer, né? A forma que os fatos emergem. E daí eu queria também entrar naquilo que a Déia estava falando, né? Da confiança, da presença, né? Isso também a gente tem que avaliar a dinâmica dos acontecimentos. Então, como é que funciona a dinâmica dos acontecimentos? Tudo é imediato. Acontece de uma forma imediata. Tá? Para você capturar o sentimento do momento, é, é, é muito volátil. Você sabe o que é volátil? Né? O álcool, por exemplo. Você coloca o álcool, daqui a pouco ele evapora rápido. Éter, volátil. Né? Então, assim são os fatos. Mas aí eu estou entrando mais na dinâmica, viu, Lurita? Né? Independente das nossas decisões, tal. O que eu quero dizer? Surge e desaparece rápido, é muito imediato, né? Vamos dar um exemplo bobo, sei lá. Eu estou com sede, né? Vocês estão com sede. O que você vai fazer? Você vai lá, toma água. No primeiro gole d'água, a sede já está indo embora, né? Acabou a sede. Então isso é imediato. Aí você já vai passar para outra, vai jogar a atenção em outra coisa, porque a sede acabou. Se a sede começa a te incomodar, você joga a atenção na sede. Você vai lá, toma água, a água fez a sede acabar. A sua atenção já não vai mais estar em sede, porque não tem sede mais. Não existe mais sede. Isso já aconteceu de uma forma instantânea. Então, a gente tem, assim, uma impressão que as coisas duram. Entendeu? E quando a Déia fala, por exemplo, vamos ter confiança, é um discurso, assim, que dá para entender a origem dele, né? Que é um discurso que vem, inclusive, da tradição cristã, judaico-cristã, né? Que é aquela coisa da proteção. Eu vou confiar na realidade porque a realidade me protege, né? Então, quem precisa ser protegido? Criança, né? Porque a criança é frágil, ou seja, ela não tem ou não tem assim a compreensão física, ou não tem o estado mental de o tal do livramento. Oi, ideia, eu não entendi a sua pergunta. O tal do livramento, não entendi ideia. Não, essa confiança justamente tem essa conotação cristã mesmo, né, de proteção, de que tudo que acontece é um livramento, né? Tipo assim, eu machuquei o ombro, isso está me livrando de uma coisa pior, entendeu? Essa linha de É pensamento, uma assim, bem. compensação, né? Entendeu? Eu acho que é isso mesmo, tem essa veia cristã mesmo, mais É. forte. Mas então, Maurício, como seria um relacionamento, o nosso relacionamento com a realidade, né, Uhum. com tudo que não é nada, é, maduro? Como seria? Em que Olha, estado a gente teria, assim,
eu não, assim, se eu tivesse, sei lá, 3 anos, desenha aí para mim como é que seria a maturidade, o nosso relacionamento maduro Uhum. com a realidade. É não criar necessidade nenhuma, né? Inclusive de não esperar nada, né? A maturidade é você não cultivar nenhuma projeção em relação à realidade. A realidade é boa, a realidade é perfeita. Eu confio no que vai acontecer, né? Então você Uhum, está criando uma necessidade de que aconteça da forma que você quer. E se você cria uhum, essa necessidade, você cria uma dependência de contentamento. Só vai acontecer o contentamento se acontecer da forma que você quer, né? Por que que a entendi. medicina, a Mas, sociedade, na verdade, é, fez, né, jogou, vamos dizer, necessidades nas costas da medicina e fez a medicina avançar ao ponto de entubar pessoas e não deixar a pessoa morrer, né? Que é a medicina, não em geral, que hoje já aparece uma outra linha, né, Lili? Que é a paliativa, tal, mas só quando também não vai voltar nada, tal, daí os caras entregam, né? Joga a toalha. Mas é aquela obsessão contra a morte, né? Entuba, põe aparelho, não vai morrer, não vai morrer. Agora, o que que isso é um reflexo? O que que tá, é um reflexo, está refletindo, né? Isso está refletindo a vontade, né, da sociedade em não aceitar a morte, é a não aceitação de um estado natural do corpo, né? Então aí que tá, né? Aí a Luciana, mas e a graça de viver fica onde, né? Justamente aí, Lurita, de você não se preocupar com nada. Se você não está esperando nada, você não está preocupada. Você não tem a necessidade exatamente que a Aline falou de controlar nada, ou de achar que está controlando alguma coisa. Entendeu? Então, o estado natural, ele é o estado de não preocupação. O que é não preocupação? Não tem que ser do meu jeito. Não tem que ser desse jeito. Assim, eu não estou esperando nada. É o que o Nisargadatta falava. O pessoal ia lá ver satsang dele e ele falava o que ele queria. Mandava o povo embora, fazia o que queria. Por quê? Porque ele disse: eu não estou esperando nada de vocês. Ó, eu não quero dinheiro, eu não quero atenção, eu não preciso de vocês. Agora, o que eu estou falando é porque é uma coisa espontânea. É para falar, estou falando, né? E eu não estou falando com segundas intenções. É isso que ele está dizendo. Eu não quero aqui hipnotizar ninguém, eu não quero ter seguidor, eu não quero ter discípulo, eu não tenho vaidade disso, eu não tenho nada sobre isso, né? Então, isso é liberdade, né? A graça fica nisso, de você ser totalmente independente, natural, viver a sua vida da forma que a vida acontece, não ficar vinculado ou vinculada a necessidades que talvez, né, você acha que se cumprir essas necessidades vai chegar em algum outro lugar, vai alcançar alguma coisa que você não tem agora. É isso. E aí, ideia, levantou a mão? Levantei. É que, assim, eu concordo com o que você falou, com essa expectativa, né? Mas quando eu falei em confiança, é mais assim, tipo, o que está acontecendo é exatamente o que é para acontecer, entendeu? Independente de gostar ou não. A confiança, a credibilidade na realidade era bem isso, assim, tipo, o que está acontecendo é exatamente o que é para acontecer, Então, entendeu? peraí. Então, Vamos é fazer me só para. libertar do julgo mental de dizer, ah, eu gostei, ah, eu não gostei, entendeu? Mas aí tem uma Eu coisa mais pensei, sutil no que você está falando. qual? É que você acha que você sabe que isso é exatamente o que é para acontecer.
Aí que eu fico meio confusa nisso, entendeu? Que Porque isso talvez aí não isso está. gere uma expectativa de que o que está acontecendo é perfeito. Aí isso já leva a uma ideia de perfeição, sabe? Você cria um vínculo, você está criando um vínculo. Aí já vai numa viagem assim, de que tudo é perfeito, de que. Então, exatamente. Agora tem uma outra coisa. Se você falar assim, você acabou de afirmar, tudo é exatamente o que tinha para acontecer, certo? Isso. Você falou isso. Você Tipo cria assim, eu uma. e você aqui, a reunião, o Não, satsang agora, tá. está acontecendo exatamente nos moldes que tem para acontecer, Então aí, porque ó. isso. Então você está dizendo que existe destino, né? Que se acontecer Pois daquele é. jeito, tinha que acontecer daquele jeito. É o destino. Isso leva a uma ideia de destino, tá? Agora, antes disso, que é mais sutil que isso, cria uma ideia de avaliação dos acontecimentos. Avaliação no sentido, isso era para acontecer. Você está avaliando o que é para acontecer, né? Isso Sim, realmente era para acontecer. Então, você está criando alguém que sabe que isso era exatamente como deveria acontecer. Não, não dá para ter essa certeza, entende? Então, se a gente cria algum tipo de certeza, da onde vem essa certeza? Agora vamos investigar. Pode vir de uma espiritualidade, de uma coisa que você está cultivando, né, como algo assim, um apego, uma referência mesmo, e que pode não ser verdade, né? Então, é que eu estou dizendo, toda certeza, toda conclusão que você tem, você vai se direcionar para um certo caminho, né? Então, por exemplo, olha, tudo é exatamente como deveria acontecer. Você está, então, validando uma ideia de destino. Agora, será que existe destino? Isso também não interessa, né? Isso interessa para quem? Existe destino e tomara que o meu destino seja bom. Então eu vou rezar e vou esperar, vou fazer rituais, vou fazer não sei o quê para que meu destino seja bom, porque eu não sei qual que é o meu destino, mas tem um destino. Se tem um destino, tudo era para acontecer exatamente desse jeito. Não dá para saber o que está acontecendo, no fundo, né? Porque quando a gente afirma qualquer coisa sobre a realidade, parece que a gente está que a gente entende o que é a realidade ou que a gente está sabendo o que está acontecendo. Então, quando a gente se coloca numa posição de não julgando e não concluindo nada sobre nada, a liberdade está aí. Porque você não cria dependência com o seu julgamento ou com a sua conclusão. Porque se você tem uma conclusão sobre alguma coisa, você tem que sustentar essa conclusão. Porque você é que está afirmando isso. Então você fala, é assim, Maurício, é assim. Tudo é perfeito e acontece porque tinha que acontecer. Essa afirmação aí, vamos dizer assim, você se comprometeu com ela. Você fechou com ela. Entendeu? Ou seja, você excluiu todas as outras possibilidades. E para que fechar com ela se isso não pode ser comprovado 100%? Se isso você não tem certeza 100%, como a gente estava dizendo. A gente não tem como conceber o que realmente ocorre. A gente consegue conceber parte. Então, se você fala que realmente tudo é perfeito, e isso, a presença é maravilhosa e beleza, não sei o quê, você está dizendo que você sabe 100% o que está acontecendo. E não é isso. Na verdade, ideia. Então vamos lá. Mais o que é perfeito. verdade. Mas o que é ou não perfeito? Quem vai dizer? Exatamente, ó, Luíta, é o que eu estava falando, né? Esse adjetivo, perfeito, não perfeito, é assim, não é assim, vai contra aquela liberdade, aquela amplitude, aquela abertura
do não saber. O que é a liberdade? É você estar cômoda, ou cômodo, né? Cômodo na situação do não saber. Não sei como é que é, mas tá bom. Tudo bem, né? Eu não estou sendo atingido. Eu estou tranquilo. Não sei como é que vai ser, mas está tudo bem, né? Comigo. Por quê? Porque eu olhando para mim, agora vamos mais fundo um pouco, olhando para essas entranhas, para o meu estado interior, vamos dizer assim, tanto faz o que acontece para fora. Tanto faz. Por que você é atingido? Porque você está com a atenção para fora. Você está acreditando que tudo que acontece, você está se construindo do lado de fora. E aí a gente volta na questão da não construa sua casa na areia, né? Que a areia se move. Construa sua casa na rocha. Onde é essa rocha? Construir a sua casa é volte a atenção para o estável, né? Onde é o estável? É dentro. E esse dentro é algo que não muda. O que está fora muda. Então, com essa convicção, né? Tanto faz. E cada vez mais você vai ficando mais livre com relação aos acontecimentos, porque os acontecimentos não têm controle, não tem como saber se é confiável, se não é confiável, não tem como saber se vai se dar bem ou se não vai se dar bem, se as coisas vão sair do jeito que você quer ou não. Então, onde é a sua casa? Né? A pergunta é essa: onde é a sua casa? Onde você mora? Dentro, né? Na estabilidade das coisas. Eu não estou dentro da areia, vamos dizer assim, eu não estou na areia achando que uma hora a areia vai virar rocha. A areia vai Ô, ser Maurício, estável. você Oi. está falando que a consciência. É porque essa palavra consciência agora ficou complicado de usar. Mas a lucidez da instabilidade e você estar confortável com a instabilidade mediante de qualquer decisão, de qualquer sonho, de qualquer projeto, você estar confortável na instabilidade do resultado desses sonhos, desses projetos, é um lugar de paz. Seria isso. Sim. Esse senso aí mais profundo, né? Isso é um lugar de paz. Mesmo porque se você for ali analisar o que acontece na areia, que a gente está chamando de areia, é tão assim fugaz, é tão imediato que desaparece num piscar de olhos. Quer ver? Você levantou, né, Lurita? O que você viu? Seu quarto, ok? Lurita, vão acompanhar comigo? Sim, estou acompanhando, estou Então vamos acompanhando lá, abre aqui. o microfone e vamos junto. Você levantou, Beleza. você viu o seu quarto. Sim, Saiu, foi para o banheiro, fez suas necessidades, xixi e tal, sim, lavou o rosto, saiu do sim, banheiro, foi lá ver seus filhos. Saiu. sim, Então, a cada segundo tem um quadro diferente. sim, Isso é imediato. Então, sim, é instantâneo. Então, isso que eu queria que vocês percebessem. Essa sim, instantaneidade do que surge e desaparece. Surge e desaparece. Vocês sabem como é que é uma vela? Acende uma vela, tá? O que vai uhum, aparecer? Uma chama. Olha para a chama da vela. Você vai ver várias chamas acontecendo, se levantando. Ela não é uma chama só. Se você olha ela meio assim, de longe, você vai ver uma chama só. Ela não é uma chama só. Ela tem uma ilusão que é uma chama só. Aí ela tá ali, ó. Ela se levanta debaixo do pavio, dá uma olhada para você ver na vela. Ela vai levantando, assim, sim, centenas de chamas ao mesmo subindo instantaneamente. Então, é esse movimento de cada chama nova dá a impressão que é uma chama, tá?
Uhum. Então não tem nem esse negócio de agora, gente. Não tem nem agora. Só fala o poder do agora. Não tem. É instantâneo demais. E quando você percebe isso, cada momento você está dentro de algum quadro diferente. E mesmo se você esteja num quadro só, aquilo vai se sucedendo. Isso também é chamado de continuum, né? Em latim, né? Contínuo, é uma continuidade. Então, isso não precisa nem estar bom, nem estar ruim, né? É só o fato dessa fluidez ser tão instantânea que não dá para você basear nisso, para você ficar nisso achando que isso é algo consistente, tá? Não é Tudo bem, Maurício. consistente. Entendeu, Luísa? Tá, Maurício, mas eu entendi a questão dos frames aí, sabe? Eu São entendi. duas. Dos frames, né? Como se fosse frames de filme, né? Que você quis dizer, são vários, são segundos de pixels ali naquele quadro ali que a gente tem a impressão daquilo ser eterno, né? Aham. Porque quando a gente está numa situação confortável, que ótimo, né? Que quadro maravilhoso que a gente está vendo. Mas quando a gente está numa situação desconfortável, é, é difícil, né? Porque aí já é uma coisa mental que a gente vai analisar ali, entendi. Uhum. Agora, a questão que eu gostei aqui, que eu entendi, assim, que eu quero ver se é isso, né? Mas eu entendi dessa forma, é o seguinte: nós temos a capacidade de mudar esse quadro pelas decisões. Eu não acredito muito nessa questão assim. Na verdade, eu acredito que tudo o que é para ser, porque à medida das decisões que nós vamos tomando, essas decisões vão abrindo frames, vão abrindo portas, vão abrindo quadros, que nós estamos nesse quadro devido às decisões que nós tomamos, tá? Mas agora, por exemplo, eu tenho um sonho de me casar. Aí eu me caso e dentro dessa minha decisão, eu vou abrir várias possibilidades de quadros, que às vezes eu vou estar num quadro que eu vou gostar e às vezes eu vou estar num quadro que eu não vou gostar. A minha paz vai estar onde? Na minha maturidade de saber que a cada decisão que eu tomar, eu vou abrir quadros que eu vou me colocar nele e que tá tudo certo. Ele vai vir de acordo com aquela escolha que eu tomar. Então, ali, eu acho que aí nesse lugar, por exemplo, agora nessa situação que eu me encontro, eu tenho total consciência que foram as decisões que eu tomei que eu me coloquei aqui nesse quadro que eu estou. Independente se é bom ou ruim, meu julgamento, agora eu vou tomar outras decisões que eu vou ficar nesse quadro, eu vou sair desse quadro, mas a paz está em não querer a absoluta matemática de que 2 e 2 são 4 e que a minha decisão vai me levar para aquele lugar. Não. A minha paz está em saber que a minha escolha vai me levar para infinitos lugares e que aquilo ali vai me deixar em infinitos quadros, né? Então, a paz, eu entendi assim, que a paz está na paz de entender que há a possibilidade da instabilidade. É. Viu o que que a Lili escreveu aí? Vê o que que a Lili escreveu, Lurito? Deixa eu ver. Sim, com certeza. Com certeza. Eu acredito. Eu acredito que se eu for, por exemplo, se eu guardar R$ 100 todo mês, no final do mês eu vou ter 1.200 com os juros. Isso é a minha experiência, né? Assim, só que, como eu tenho uma casa, como eu tenho filhos, me abrem portas de infinitas estabilidades que no final do ano eu posso não ter 1.200 mais os juros. Mas por quê? Porque eu decidi assim. Então, assim, eu me sinto mais confortável chamando a responsabilidade do que acontece na minha vida para mim, assim, da pessoa que faz realmente. Assim, eu me sinto mais confortável dessa forma, né?
Então, aí a Déia trouxe outra coisa, né? Dizendo que tem muitas possibilidades e tal. Então, tá anotando, não sei se vocês estão notando, que a gente está se vinculando a um modelo de expectativa, de relação. Olha, e existe aí, eu estou entendendo o seguinte, a Lurita, ô Leide, daqui a pouco a gente chega aí, só para eu tentar fechar essa situação aqui. As coisas práticas, como a Lurita trouxe, né? Que é uma pessoa batalhadora, que a gente sabe divorciou, e está lá cuidando dos filhos, e não sei o quê. Então, não dá para a Lurita pensar diferente, né? Então, a gente vai trazer isso como coisas práticas. Eu trabalho, eu guardo meu dinheiro. Se eu não guardar meu dinheiro e fizer um monte de besteira, eu não vou pagar minhas contas e não sei o quê, papapá. Então, é nesse sentido que a Lurita está trazendo essa situação. Eu preciso disso, eu preciso realizar isso. Eu não posso largar, por exemplo, tá tudo bem, tá tudo, né, tranquilo, tudo é perfeito, eu vou largar meu emprego, que se dane meus filhos, cada um que se vire, e eu vou para a montanha fazer meditação, que eu quero despertar, né? Vamos pensar assim. Não, isso aí está transmitindo o quê? Uma noção de responsabilidade, uma noção de que você precisa agir desta forma. Beleza. Só que isso também está no exterior. Você precisa trabalhar? Precisa. Exterior. Você precisa pagar suas contas? Precisa. Exterior. Por quê? Porque no outro mês vem mais conta. E daí você vai ter que continuar trabalhando para pagar suas contas. Seus dias vão ser desse jeito, seu trabalho vai ser legal, se você tiver, né, uma cabeça legal para ficar no trabalho, papapá, papapá, beleza, né? Lógico que a ideia trouxe aí zilhões de variáveis. Quais são as variáveis? Você pode amanhã morrer, né? Você pode ganhar na Mega Sena, você pode, então quer dizer, tudo há uma possibilidade, mas não nesse momento, no satsang aqui, que a gente está querendo trazer, é que isso são circunstâncias, tá? Elas acontecem exteriormente. Isso não é a realidade absoluta. Nós não sabemos qual é a realidade absoluta. Mas o que é o ponto aqui? Ninguém aqui vai ficar vivo eternamente. Que eu saiba, todo mundo aqui vai morrer. Então, toda essa realidade aparentemente muito consistente vai desaparecer. Então, essa é a grande situação, né? Que a gente não está, a gente discute as coisas como se a gente fosse eterno e como se a gente soubesse de tudo, né? Mas você pode ser eterno. Você pode ser eterno, tudo bem, mas você não é eterno como Lurita. Você não é eterno como Déia, como Maurício, como Leide, né? Como todos aqui, como Lili. Não é isso. A gente não é eterno, a gente não vai ser sempre isso. E não se sabe o que a gente foi antes disso. Não sabemos. Então, a questão toda por mais que você invista nessa sua vida, trabalhando, sustentando os filhos, correndo atrás, beleza, ótimo, parabéns, 10 para você, você vai encontrar a morte no final, né? Vai encontrar a morte no final. Então, essa é a grande questão, né? Tudo isso vai desaparecer. Essa é a grande questão. Mas podemos viver, a Lili falou, mas podemos ver todas as experiências não se identificando como o que faz, como aquilo que dita os movimentos da vida, das aparições. Olha, deixa eu só responder para aqui, mas a Leide tinha falado antes. Mas vamos lá. Se você se identifica com o que faz, se você não se identifica com o que faz, você vai desaparecer do mesmo jeito. Vai desaparecer do mesmo jeito. Então a questão você está acreditando muito no que você está fazendo ou não está fazendo? Nesse sentido, tanto faz. Vai desaparecer do mesmo jeito, né? Então, esse é o ponto. Esse é o ponto mais importante, né?
Não é como você está resolvendo o que está entre o nascimento e a morte, né? Esse período entre o nascimento e a morte. Mas tendo a realidade da morte ou do desaparecimento como algo inevitável. É isso que muda a sua vida. No sentido, o que você está investindo agora? Ah, eu vou investir em não me identificar com as situações que estão acontecendo. Vou investir nisso. Pode também ser um tipo de investimento. Ah, eu vou tentar não me identificar. Beleza. Você vai ter algum tipo de ganho, né? Como que é isso? Eu não cheguei no Caleb ainda, viu, Luíta? Nem vou chegar, eu vou para a Leite que ela está esperando. Depois nós vamos para o Caleb, tá bom? Vamos acompanhar aqui, senão vai ficar muito complicado. Vai, Leide, vamos lá, Leide. Ô Maurício, eu queria assim falar sobre uma realidade, um exemplo, né, que eu vivenciei. É, eu sempre divido aí a respeito da minha filha, e enfim, quando eu descobri na gravidez a situação dela, Uhum. olha que coisa maluca, como a gente realmente acha que tem um controle de tudo, né? Uhum. Eu falava assim para Deus, dentro da minha fé, meu Deus, só manda minha filha com vida, porque o restante eu dou um jeito. Certo. Olha onde a gente tem a capacidade de chegar Uhum. e achar que a gente tem o controle de tudo, né? Uhum. Sendo que a vida é exatamente o que você está dizendo. A gente está vivenciando o meio dela, né? Tem o início e tem o fim. E Sim. hoje, onde eu encontrei a paz? Entendendo, Uhum. sabe? Não é uma aceitação, ninguém aceita a morte. Claro, a gente quer fugir disso, a gente evita, mas a gente não tem o controle disso. É Uhum. algo que está além. Então, eu Uhum. estou dando um exemplo vivenciado por mim de uma realidade. E eu brigava o tempo todo, e se eu disser que eu não brigo, que eu não luto, que eu não acho que está dentro das minhas possibilidades humanas, o que eu faço, eu vou mentir, porque a gente está sempre o quê? Querendo a satisfação do momento, né? Que Uhum. a satisfação, eu acho que assim, a contrariedade está se você tiver algo que te deixa mal, que te insatisfaz, e a gente quer o controle de tudo. Para mim, eu resumo nisso, né? A Uhum. gente está sempre querendo o controle de tudo. Então, eu dei um exemplo muito real de algo que eu vivenciei por esses 3 anos e meio e que hoje é, eu tenho enxergado de outra forma, porque nós não temos outra opção, né? Isso vai acontecer em algum momento com todos nós, é inevitável, como você acabou de dizer. Então, assim, quando eu vejo algo material, eu realmente posso trabalhar, posso juntar o dinheiro, isso depende de mim. E o que não depende de mim? Foi a citação anterior, né? Aquilo que não depende de mim. Onde eu coloco isso, né? Onde eu aceito isso, onde isso está na minha vida. É a minha realidade, né? Sim. E isso não é uma forma de conforto. Eu não me conformo com isso, né? Eu estou lutando, eu estou o tempo todo buscando alternativas, mas é inevitável, inevitável. Então a realidade, o viver é exatamente isso. A gente acha, como eu disse, olha a maluquice. Você acha que você tem um controle até acima disso, porque a minha vontade sempre foi essa, né? A minha vontade, o meu desejo, não era que nada fosse do jeito que é, mas a aceitação, a frase do Vitor, por isso ela tem algo tão forte para mim. Seja o que for, está bom, porque é inevitável. Sim. Eu queria fazer essa colocação, porque eu acho que é uma coisa muito intensa. Poucos podem ter vivido essa experiência, então eu acho que é muito válido. A gente está falando de algo, existe algo mais sério, mais importante do que a vida? Não existe, né? Não existe. Hoje não existe nada mais importante, porque se nós não estivermos vivendo, o que vale qualquer outra coisa? Sim. Quando você estava falando, a frase do Vitor aí, me veio também aquele negócio: o que vier é lucro.
Exatamente, Que vier lucro. exatamente, O que quer exatamente. dizer isso, né? Tá bom, né? Como é, que vier tá bom, que vier lucro. Mas isso é um sentimento, né? É uma sensação diante da vida que você está trazendo, uma sensação diante da vida. E uma sensação de contentamento, né? Um contentamento que vem do entendimento que nós não temos esse controle, né? Que tudo pode acontecer. Então, acho que é esse resumo aí que você trouxe, mas muito bacana, Leite. Sempre você refrescando nossa memória, né? Porque não é fácil mesmo passar por que você passa, né? Então, e você falou, tudo que vier é bom, por quê? Porque você já experimentou uma sensação de impotência, né? Uma sensação de tristeza. Então, todo mundo que vai enfrentando, eu acredito que o Vitor enfrentou também, né? Eu não sei se é assim, mas pela maturidade do Vitor, eu acho que o Vitor já teve assim as suas experiências mais fortes, mais complicadas. E todo mundo que passa por isso, né, Leite? Por esses sofrimentos intensos, ele sabe que os sofrimentos pequenos não podem ser considerados, né, como sofrimentos. De repente, eles podem ser considerados até como uma bênção, né? Então, aí que vai o referencial, né? Além de ter um referencial muito forte do que realmente é um sofrimento, né? E tem gente que tem um referencial de sofrimento que é, nossa, mexeram no meu pote de Nutella, alguém comeu a minha Nutella, não quero mais. É deixar o baba aqui na minha Nutella, nhen. Então, quer dizer, essa pessoa, lógico, está muito mais exposta, né? A um sofrimento mais intenso. Mas eu ouso dizer, né, que tudo isso passa, tudo isso vai ser esquecido, né? Então, o que a gente tem que dizer em relação à morte, né? Que essa personalidade, que essa vida, que esses problemas, viu, Lei? Que o problema da Nutella, que o problema de tudo vai ser esquecido. Essa que é a situação. Então a gente tem que trazer para essa dimensão, né? Olha, que sentido faz que tudo que vocês viveram, todas as suas lutas, todas as suas conquistas, todas as suas situações vão ser esquecidas. Você vai ser esquecido. E você já é esquecido, porque acho que a maioria da população mundial não te conhece, nunca ouviu falar de você. E as poucas pessoas que você conhece vão te esquecer também. E vai morrer todo mundo. Então, eu não quero aqui ser um cara, né, trazendo notícias fúnebres, né? Mas isso é importante. O esquecimento, né? Você se entregar ao esquecimento. Você não ligar de ser esquecida. Nossa, cara. Você lembra do Maurício? Puta, nunca ouvi falar. Nunca. Ó, vamos lá. Caleb, o que é o negócio do Caleb aqui? O que buscamos aqui é ver que o mundo acontece fora de nós. Nós não estamos no mundo. Nós não somos alguém acontecendo em algum lugar, mas um lugar acontecendo em nós. Bonito, é o poeta, né? O poeta do absurdo. Depois vem a Lurita mais viajandona que o Caleb, dizendo que queria ficar lá naquele lugar que o Caleb falou também. Mas todos estão nele, já falou, Caleb de novo. Medita para ver isso, tal como é. Que maravilha absurda. Mas vão tudo ser esquecido. Não vai ter Caleb, não vai ter Lurito, não vai ter lugar, não vai... Curta enquanto existe, né? Aproveite enquanto está aí.
É o Caleb Andrew, esse aí é fogo, hein? Esse é um grande profeta. Legal, gente, legal. Todos vocês. Aqui, aqui tem mais coisa. Maurício, então, peraí. Tem o Caleb ainda, Dé. O que faz parecer que não é assim? É por estar tanto tempo acreditando que é de outro jeito, que parece que você é aquilo. Exatamente, isso é verdade. Igual quando você vê um filme e até participa da história que passa na tela, é lógico. Você chora no filme, você ri no filme. Tem uma citação do Nisargadatta, né? A vida é um espetáculo luminoso. É muito bonito o jeito que ele fala. O espectador ri e se contorce na cadeira, né, do cinema, e não sei o quê, e vive aquele momento de uma forma intensa, né? É um espetáculo alucinante, eu acho. Depois eu trago para vocês. O Sargadatta, ele fala muito legal disso. E depois acontece, acaba o filme, você vai embora. O espectador levanta e vai embora. Acabou o filme, acabou, é como se o filme não tivesse existido. Assim como tudo, né? Assim como tudo. Isso é maturidade, né? Você não vai deixar sua marca, você vai ser esquecido, sua vida vai ser esquecida, tudo que aconteceu na sua vida vai ser esquecido. Maurício, então a maturidade pode ser percebida, mas não definida, né? Beleza, Deia. Então, vamos lá. As qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas. Primeiro, ela não é uma pessoa. Ela não é mais um ego. Tem uma presença, mas não é uma pessoa. Segundo, ela assemelha-se mais a uma criança, inocente e simples. Eis porque eu disse que as qualidades de uma pessoa madura são muito estranhas, porque a maturidade acarreta certa sensação de que as experiências foram vividas, de que se tem idade, de que se está velho fisicamente, a pessoa pode ser velha, mas espiritualmente ela é uma criança inocente. Então, eu acho muito bonito, até trouxe aqui para vocês. Até esqueci que o Sagadato estava aqui. Que é aquele negócio, né, que ele sempre fala, que eu acho muito bonito, que é: tenho agora 74 anos, ainda sinto que sou uma criança. Sinto claramente que, apesar de todas as mudanças, sou uma criança. Né? Então, esse sentimento de ser uma criança inocente, né, que o texto do hoje está falando. Sua maturidade não é só experiência adquirida vida fora, não é só as experiências que aconteceram. Portanto, ela não seria como uma criança, uma presença, ela seria uma pessoa experiente, né? Mas não amadurecida, se fosse nesse sentido. A maturidade não tem nada a ver com experiência de vida. Não tem. Tem que haver com jornada interior, com experiência interior, que é aquilo que a gente estava falando. Quanto mais o homem se aprofunda em si mesmo, mais maduro ele é. Quando ele alcançou o âmago de seu ser, ele se acha perfeitamente amadurecido. Mas nesse momento a pessoa desaparece, só a presença permanece. O eu desaparece, só resta o silêncio. O silêncio, o conhecimento desaparece, só a inocência continua. Para mim, a maturidade é sinônimo de realização. Você chegou a concretizar o seu potencial. Ele se tornou real. A semente fez uma longa jornada e floresceu. Olha que coisa linda. E aí vem complementar o nosso querido Nisargadatta, né? O que ele falou assim, depois que ele, né, que ele chegou nesse ponto de amadurecimento, né?
Não condicionei minha mente pensando, sou Deus, sou maravilhoso, estou além. Segui simplesmente as instruções do guru, que eram para focar a mente no ser, no eu sou, e assim permaneci. Estava acostumado a sentar por horas com nada exceto eu sou em minha mente. Então, a alegria e o amor universal tornaram-se meu estado normal. Nele tudo desapareceu, ou seja, no amor, tudo desapareceu. Eu mesmo, meu guru, a vida que vivi, o mundo em torno de mim. Olha o que a gente falou. E apenas a paz permaneceu. E um silêncio insondável. Então, para mim, são palavras, assim, pérolas, né? A maturidade, como o próprio Sagrado falou, né? É uma independência. De repente, você se está consciente, né? Você descobre que você não precisa do mundo, que você não precisa de você, que você não precisa de nenhuma circunstância especial, que você não precisa projetar nada, né? Que você é totalmente livre de qualquer condição, seja boa, ruim, avaliada como, né? Então, não tem como não perceber a maturidade, porque a maturidade te dá uma experiência totalmente indiferente das circunstâncias, seja elas quais forem, né? Seja elas quais forem. E tudo o que acontece tem uma aura, né? As coisas se transformam. Tudo o que acontece tem uma aura diferente, né? E essa aura diferente, ela está presente porque está ausente a tentativa de controle. Está ausente a tentativa de condução, de direcionamento. É isso que está ausente, né? Isso, exatamente, ideia. Um silêncio incompreensível, insondável. Então, então eu recomendo, então, Maturidade, que chama aqui, o livro do Osho, né? A responsabilidade de ser você mesmo. Então, essa frase também diz muito. A responsabilidade de ser você mesmo. Você não é dependente dos outros, você não é construído pela sociedade, você não precisa de aprovação. Então é isso, você não é uma construção, você não é um reflexo das coisas, né? Das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta, das suas fragilidades, das suas sombras, das suas carências. Você não é isso, né? Então é a responsabilidade de ser você mesmo. É muito simples, né? E isso é maturidade. Então, gente, era isso que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Vou encerrar com um exemplo que é muito lindo, que eu acho que resume tudo isso que a gente está tentando dizer, né? Que é o seguinte, que a gente associa a morte, né? O evento morte, algo terrível, né? Algo muito feio, né? Mas aqui tem uma passagem muito bonita com relação a isso, né? E a gente pode associar a morte a todos os problemas, né? Todas as dificuldades que possam acontecer, né? E a gente pode dissolver isso nessa liberdade que eu vou passar agora para vocês, né? Se a morte for feia, isso significará que toda a vida foi um desperdício. A morte deverá ser uma aceitação pacífica, uma entrada delicada no desconhecido, um adeus jubiloso a velhos amigos, um adeus jubiloso ao mundo. Não deveria haver
nenhuma tragédia nela. Um mestre zen, Lin Chi, estava morrendo. Milhares de discípulos seus haviam se juntado para ouvir seu último sermão. Mas Lin Chi simplesmente estava deitado, jovial, sorrindo, sem dizer uma única palavra. Vendo que ele ia morrer e que não estava dizendo uma única palavra, alguém lembrou a Lin Chi, um velho amigo, mestre por seus próprios méritos. Ele não era um discípulo de Lin Chi. Eis porque ele pôde dizer: Lin Chi, você esqueceu que tem que dizer suas últimas palavras. Eu sempre disse que sua memória não é boa. Só um amigo, né? Faz isso. Você está morrendo, você se esqueceu. Lin Chi disse: ouçam. No telhado, 2 esquilos estavam correndo aos gritos. Ele disse: que bonito. E morreu.